E aí, tá na hora do vídeo. Bom, se você acessou esse vídeo, eu acredito que você tenha interesse em dar aulas de inglês no Japão. Então vamos lá, né? Então você quer ensinar inglês no Japão? Isso é o que você precisa saber primeiro. Talvez você tenha ouvido isso por meio de um amigo, fórum ou alguém de sua universidade. Eles notaram seu interesse pela cultura, né, pela língua japonesa ou desejo de trabalhar no exterior. Ensine inglês no Japão, disseram a você. Há muitas maneiras de fazer isso, eles disseram, mas qual caminho é o melhor? E a cada caminho, para onde leva? Então vamos lá. O único idioma estrangeiro obrigatório que todos os alunos devem aprender no Japão é o inglês. A educação de inglês, no caso, geralmente começa na escola secundária, embora algumas prefeituras tenham começado recentemente a implementar um programa de inglês a partir da escola primária. E é matéria obrigatória até a formatura do ensino médio. Para os alunos que desejam entrar nas universidades, o inglês é uma das matérias obrigatórias em que são testados. Além disso, muitas crianças e adultos, aliás, frequentam aulas de inglês fora das escolas, aulas de conversação eikaiwa, né, no caso assim, né, os reforços, né, ou em cuidados pós-escola de inglês. Isso significa que há um grande mercado para professores de inglês e junto com ele uma variedade de empregos que podem ser realizados sem mais requisitos do que um diploma universitário ou um inglês nativo. Exatamente que tipos de empregos existem e como pode encontrar um cargo de professor? Como pode ser encontrado, né? Vamos lá. A primeira grande encruzilhada ao decidir ensinar inglês no Japão é escolher se você vai seguir a rota do governo ou a rota privada. A rota do governo é propriedade exclusiva do programa JET, ou Japan Exchange and Teaching Program, fundado em 1978 para estudantes britânicos. Assumiu sua forma moderna em 1987, quando abriu o programa para as pessoas de todos os países, né? No caso assim, falantes da língua inglesa. O que o programa JET faz é recrutar falantes nativos de inglês de todo o mundo, né? Então, independente de onde que seja. Então, se você fala bem inglês, você pode concorrer. De todo o mundo que queiram ser professores assistentes de línguas, no caso seriam os ALTs, né? Em salas de aulas de japonês, coordenadores de relações exteriores. Aí, no caso assim, os coordenadores de relações exteriores, os CIRs, que trabalham com as prefeituras locais ou os raros conselheiros de intercâmbio esportivo, ou no caso, os raros conselheiros de intercâmbio esportivo, os MARs. A maioria, 90% dos JETs, torna-se ALTs. No caso seria assim, aqueles conselheiros de sala de aula, né? Torna-se ALTs e muitos deles acabam trabalhando em salas de aula no ensino médio. O trabalho de um ALT consiste em auxiliar professores japoneses de línguas, da língua inglesa, no caso os JETs, com as aulas em sala de aula, preparar materiais de aula e participar de atividades extras curriculares, como os clubes ou equipes esportivas. O programa JET apenas recruta, mas não emprega. Uma vez recrutados, os JETs são enviados para suas organizações contratantes, que podem ser conselheiros de educação das províncias, os conselhos de educação locais ou mesmo contratações diretas nas escolas. Os CIS são os funcionários das prefeituras contratante, e não do programa em si. Todos os JETs são funcionários públicos, com algumas pequenas exceções. O trabalho privado abrange todos os tipos de ensino de inglês no Japão. Isso pode ser qualquer coisa, desde empresas privadas de despacho e escolas de conversação em inglês. A escola de inglês para negócios e para aulas particulares também.
Cada uma dessas tarefas envolve uma forma ligeiramente diferente de trabalho, que diferenciaremos, mais tarde. Por enquanto, entenda o cenário privado do ensino de inglês no Japão. É muito grande e procurado. Só para vocês terem ideia, aqui pelo JET, tá? O salário anual, aqui, no primeiro ano, a pessoa vai ganhar 2 milhões e 800 ienes. Tá? No segundo ano, 3 milhões e 600 mil ienes. No terceiro ano, 3 milhões e 900 mil ienes. Do quarto a quinto ano, 3 milhões e 960 mil ienes. O horário é 35 horas por semana, das 8h30 às 5h15, de segunda a sexta. Dia de trabalho, normalmente 3 aulas de 50 minutos. Para se tornar um funcionário do governo, você deve se tornar um JET, pois é o único programa governamental que recruta professores de inglês do exterior. Então, se você fala bem inglês, né, e acha que tem capacidade, mãos à obra. O JET tem um processo de contratação bastante seletivo, visto que existem apenas cerca de 6 mil cargos em todo o país, e muitos dos quais são ocupados por pessoas que permanecem por muitos anos. Espere uma competição pesada. O processo de inscrição abre uma vez por ano no outono, com um formulário grande e bastante meticuloso, que deve ser preenchido, além de um ensaio sobre o seu desejo de se tornar um JET. Esse ensaio que ele fala assim, pelo menos uma redaçãozinha ali, né? A inscrição e um ensaio selecionarão uma boa metade ou mais das inscrições para o programa. Vários meses depois, para os escolhidos prosseguirem, haverá entrevistas pessoais em um consulado japonês local. Então, se for do Brasil, já sabe que lá tem uma série de consulados, então vai ser o mais perto da sua casa. A entrevista será bastante rápida e qualquer coisa, desde ativamente desarmante até bastante agradável, dependendo das pessoas que vão fazer a entrevista. Mais uma vez, isso eliminará aplicativos até que 2 listas sejam feitas na primavera. Então ali vai ser o processo de seleção. Uma escolhida para as colocações no primeiro turno, primeira chamada, e uma escolhida como colocações de reserva, caso um candidato desista da primeira chamada. Todo o processo pode levar meio ano ou mais, e o início efetivo da posição não ocorrerá até o verão do ano após a inscrição. Então, aquela velha história, se começou no verão desse ano, só vai até o ano que vem, né? Então, um processo meio longo. O processo, embora árduo, vale a pena. Como funcionários do governo, os JETs obtêm a maioria dos mesmos benefícios concedidos aos funcionários japoneses do serviço público. Olha que bacana! Além de um salário saudável, que pode ser, na verdade, mais alto do que o dos seus colegas de trabalho. Você pode ter direito a subsídios de aluguel, taxas de viagens, licença remunerada tanto para férias quanto para doença, feriados governamentais pagos e férias de verão, seguro de saúde do governo, seguro social, benefícios de segurança, isenções de impostos no caso dos autos americanos. E conexão a um conjunto extremamente amplo de assistência, tanto do governo quanto da prefeitura local. O JET é o caminho do governo, então é o padrão ouro para o ensino do inglês no Japão. O trabalho privado, por outro lado, é geralmente mais fácil de entrar. O processo de contratação depende muito da empresa que você escolher, mas no geral será menos seletivo e punitivo do que o JET, aceitando um grupo maior de candidatos ao longo do ano, em oposição apenas a um mês do JET. Que o JET só tem aquele mês fechado, então o privado tem o ano inteiro ali, como é que se diz. As empresas costumam trazer pessoas durante o início do ano letivo, mas se os professores desistirem, os substitutos podem entrar a qualquer momento. Muitas vezes é para onde as pessoas recorrem quando não entram para o programa JET. Em troca da facilidade de entrada,
quem trabalha para uma empresa privada perde todos os benefícios de ser um funcionário público. Bom, isso é lógico, né? Privado e público. Incluindo o generoso salário que o JET oferece. Como observado antes, o mundo do trabalho privado no Japão é muito grande. Então vamos dividi-lo em suas partes, né? E discutir cada uma com profundidade. Só um exemplo de salário, tá? Na parte privada. É de 2.400.000 ienes a 2.700.000 ienes por ano. Tá? Horário de trabalho, né? Das 8 às 5 horas, de segunda a sexta. Os dias de trabalho, normalmente, de 3 a 5 aulas, de 45 minutos. Você vê que é um pouco mais que o governo. O governo geralmente são 3 aulas de 50, né? Esta é uma das opções privadas mais estáveis e pode ser considerada basicamente um programa JET não governamental. Se você estiver trabalhando para uma empresa de despacho, você será enviado, né, a várias escolas locais de ensino fundamental e ensino médio para ajudar a dar as aulas de inglês. Mas seu empregador direto será a própria empresa de despacho, embora você seja pago apenas pelos dias que trabalhar. É igual nós aqui que trabalha pelas empreiteiras, né? Prestando serviço, como é que se fala assim? Mão de obra indireta. A gente só ganha que a gente trabalha e a gente, como é que se fala? Não é contratado da empresa, nós somos da empreiteira, né? Embora você seja pago apenas pelos dias que trabalhar, o que significa sem férias de verão remuneradas, você receberá um cronograma regular, o suficiente para que o seu pagamento seja mais ou menos equivalente a um salário normal. Algumas das empresas de despacho mais conhecidas incluem a Interac, né, a Hart Corporation, a Borderlink e a Altia Central. Então aqui já tem nome de algumas, né, que fazem esse tipo de serviço. Também é possível, mas em casos raros, conseguir um emprego como contratando diretamente com o Conselho de Educação, sem passar pelas empresas de despacho. No entanto, essas oportunidades são poucas e raras e provavelmente exigirão que você esteja morando no Japão com visto. Aí no caso dos Eikaiwa, isso aqui são aquelas aulas de reforço, né, que tem. Aqui dá mais ou menos cerca de 250.000 ienes por mês para um cargo de tempo integral. Horário 40 horas semanais, da 1 às 21 horas. Dias de semanas e finais de semanas. Dia de trabalho, uma série de pequenas aulas de 1 hora. Em japonês, Eikaiwa significa conversação em inglês e se refere a escolas particulares que ensinam aulas de inglês mais casuais. Trabalhar em um Eikaiwa significa trabalhar em uma única empresa, em vez de ser enviado e contratado por uma série de escolas. Seu trabalho será principalmente no final da tarde e à noite, bem como nos finais de semana, quando os alunos têm mais tempo. Dependendo do seu Eikaiwa, você pode ensinar os alunos do ensino fundamental, ensino médio, ou mesmo executivos ou adultos por meio da educação continuada. Ao contrário da escola regular, os alunos podem aparecer e sair gradualmente da sala, dependendo dos seus próprios horários e necessidades. O tamanho de suas turmas pode aumentar ou diminuir dependendo da época do ano. Essas empresas geralmente são pequenas e estão em alta competição uma com as outras. Isso significa, novamente, que cada negócio é diferente e a sua experiência dependerá muito de onde você acabará trabalhando. Assim como empresas auto-privadas, existem bons Eikaiwa, que respeitam seus funcionários e empresas negras. Vamos falar mais sobre isso mais para baixo. Que veem os professores como uma mercadoria dispensável. Em geral, você pode esperar um pagamento menor do que uma empresa auto-privada, bem como mais horas dependendo da escola
e de que onde você atende. Dependendo do seu contrato, você pode conseguir viver de um único emprego aí, Caio. Embora as pessoas muitas vezes optem por trabalhar em um emprego paralelo para ajudar a sobreviver. Algumas das escolas Eikaiwa mais conhecidas incluem a GABA, a Berlitz, a ECC e a ION. Inglês para negócios. Começando com cerca de 270 mil ienes por mês, subindo até 450 mil ienes para aqueles com grande experiência em negócios, né? O horário é 35 horas por semana, dependendo das aulas, né, e dias da semana. Dia de trabalho. Despachado para lecionar em várias empresas, os dias de trabalho variam. Então vai do cronograma da empresa ali, né? A opção mais profissional para ensinar inglês no Japão é por meio das escolas de inglês para negócios e serviços de despacho. Muitas empresas no Japão operam internacionalmente ou conduzem negócios como fornecedores e clientes no exterior, e para isso precisam de funcionários que falam inglês. Tá vendo? Mais uma chance aí. Muitas vezes as empresas pagam para enviar seus funcionários a aula de inglês para negócios a fim de aprimorar suas habilidades. Como professor de inglês para negócios, você será enviado a várias empresas onde trabalhará com grupos de alunos de meia idade em salas de conferência, ensinando inglês que os ajudará a navegar no mundo corporativo. Além de ensinar termos gerais de negócios, as aulas geralmente cobrem coisas como interagir com empresas de língua inglesa no exterior, enviar e-mails, conduzir e falar em reuniões apenas em inglês. Como a idade média desses alunos é muito maior do que a de uma sala de aula típica, é necessário um conjunto de habilidades completamente diferentes do necessário para ensinar alunos do ensino médio ou do ensino fundamental. Você ainda precisa de uma certa quantidade de energia e capacidade de controle do ritmo da sala de aula corretamente, mas, como seus alunos são adultos, aparentemente responsáveis, você precisará tratar a classe, as suas necessidades com mais seriedade. Professor de inglês depois da aula, né? Mais ou menos. Aí geralmente é pós o horário normal das aulas, né? Salário, cerca de 250 mil ienes por mês, é um salário bom. Horário de funcionamento das 9 às 23 horas, com turnos variados de segunda a sexta-feira, dia de trabalho. Quantidade variável de aulas, vai depender do local. Isso é semelhante a ensinar em um Eikaiwa, mas geralmente é voltada para alunos mais jovens, normalmente do jardim da infância até o início do ensino médio, no ensino fundamental, desculpe. Enquanto o Eikaiwa, o objetivo é ensinar um novo inglês para complementar a educação da escola pública, os programas pós-escola tendem a usar o inglês prático, praticando o que as crianças sabem em um ambiente divertido. Os professores costumam brincar com os alunos e cantar músicas, mantendo a atividade ativa e envolvida. Em comparação com as outras opções, os professores depois da escola precisam ter muita energia e ser capazes de lidar com as crianças por longas horas seguidas. Comparado com o ensino fundamental e médio, pode ser exaustivo. Pré-escola ou jardim da infância particular. Salário de início em torno de 260 mil ienes por mês. Horário de funcionamento, mais ou menos das 9 horas às 2h30, possivelmente mais tarde, dependendo do horário, de segunda a sexta. Jornada de trabalho, as aulas são no período da manhã, com atividades pós-escola no período da tarde. Como professor pós-escola, esse trabalho envolve trabalhar com crianças pequenas. No entanto, pode ser mais estruturado e menos estruturado em comparação. Depende do local, né? Há mais estrutura no sentido de que envolve trabalhar com os mesmos alunos todos os dias. Como professor, você trabalha apenas em escolas com frequência fixa, desculpem, né? Então, verá os alunos
Então verá os alunos que frequentam aquela escola desde o momento que entram até a formatura. Então é uma escola diretão. Há menos estrutura. No entanto, embora você possa ser o principal professor de inglês, ensinar inglês para alunos do jardim da infância geralmente não é o foco da escola. O ensino de inglês nessa idade é mais adendo às matérias muito mais importantes e a sua programação irá variar consideravelmente com os objetivos da escola para aqueles dias ou determinados meses. Você pode ter um tempo normal de aula com seus alunos, ou pode ser enviado para trocar uma fralda no banheiro, ou em uma viagem de campo com muito pouco aviso prévio, as excursões, requer alta energia e flexibilidade, então definitivamente não é para todos. No caso agora, aulas particulares. A aula particular gera em torno de 3.000 ienes a hora. O horário depende de quantos alunos você ensina. O dia de trabalho, as sessões normalmente duram 1 hora, mas variam dependendo da necessidade do aluno. No final da lista estão as aulas particulares. E é melhor tratar as aulas particulares como um trabalho de meio período, já que você será pago por sessão. Normalmente as aulas particulares são feitas do eikaiwa ou trabalho out privado. À parte, os jets muitas vezes são tentados a aceitar trabalhos de tutoria particular, embora isso seja ilegal. Funcionários do governo no Japão não podem ter mais de um trabalho. Com aulas particulares, espere conhecer alunos solteiros extremamente bem, e ao contrário do eikaiwa, onde as aulas serão mais generalizadas para os alunos, para uma turma maior. O trabalho de tutoria é feito sob medida e para o aluno e suas necessidades. Do grupo, este é o mais irregular. Você não só precisará encontrar seus próprios alunos para orientar, o que é um processo por si só. Mas seus alunos entrarão e sairão da classe dependendo de como se sentem ou de seus próprios horários. Por sua vez, a tutoria definitivamente não deve ser considerada uma forma de renda garantida. Porque sabe como é que é, Às vezes pode ter, às vezes pode não ter. Uma nota sobre semelhanças. No caso de trabalhos governamentais, no caso o programa JET, e de muitas empresas privadas, especialmente empresas de despacho, espere colocações semelhantes. Evite os sonhos de cidade grande de viver em Tóquio e Osaka, pois, enquanto a maioria dos japoneses vivem em metrópoles gigantes, a maioria das escolas não. É apenas uma questão de números. Mas há mais escolas com pequenas populações de alunos rurais do que escolas grandes com alunos urbanos. Embora Tóquio tenha muito mais escolas do que qualquer outra cidade, e haja uma chance de você ser colocado, é melhor entrar na experiência esperando que sua colocação JET ou particular, ou seja, no caso mais para o interior, e não se surpreenda se você for jogado em uma pequena aldeia. Eu falo assim, pequena aldeia assim, pequena cidade, na montanha servida por uma estrada de faixa única ou uma pequena cidade com cinturão de ferrugem, onde você precisará planejar as viagens a cidade mais próxima para fazer compras. Isso tem mesmo, viu? Eu já morei em cada cidade aqui que você tinha que viajar para outra para fazer compra, porque o troço ali era feio, hein? E pode acontecer. Raramente as pessoas são enviadas para ilhas longínquas, do tipo em que, se você quiser ir a Tóquio, tem que pegar um barco, no caso assim, e um barco que se passa uma vez por semana. No entanto, esse tipo de cidade rural, que precisa de aulas e professores de inglês, no entanto, quanto às escolas chamadas de Tóquio. Dito isso, o Japão é um país extraordinariamente denso. Tão denso que mesmo o vilarejo mais abandonado no interior geralmente nunca fica mais de 1 ou 2 horas de uma grande metrópole. E na maioria dos casos, muito mais perto. Os trens estão
por todas as partes do país e as estradas são acessíveis, de modo que não importa onde você esteja, exceto aqueles em uma aventura na ilha, no caso assim, quem tiver de barco, né? Você pode chegar a um centro urbano com relativa facilidade. Bom, isso é verdade. Desde que você fale um pouquinho, né, para você pedir a informação nas estações, não tem grandes problemas. Onde você encontra um emprego para ensinar inglês no Japão? Internet. Bem, é claro, há um pouco mais de nuance do que isso, mas na maior parte é assim que você encontrará esses empregos. É a mesma coisa que eu já vinha falando nas outras lives para os outros tipos de vistos de trabalho no Japão. Hoje nós temos a internet, vocês vão ter que negociar, né? Não tem muito o que fazer. O programa JET, é claro, postará o portal de aplicativos em seu site por cerca de um mês a cada ano, próximo ao início do semestre. Se você está planejando se inscrever, é melhor obter a maioria dos seus documentos, especialmente a sua redação, em ordem antes que o aplicativo seja aberto. Então ele já está falando para você organizar sua vida bem antes. Quantas empresas privadas existem duas maneiras de eu fazer. Primeiro é procurar posições reais. Muitas empresas precisam de um professor de inglês, né? Publicarão vagas em painéis de empregos como o Gaijin Pot, o Daijob ou o Hayo Sensei. Esses empregos geralmente são para eikaiwa ou escolas individuais que desejam contratar diretamente. Ao usar esse site, certifique-se de que o emprego para o qual você está se candidatando oferece suporte para visto. É aquilo que eu falo do estrangeiro para vir para o Japão. Pois alguns empregos exigem que os candidatos já tenham visto e que estejam no Japão. Então tem que ficar atento nisso. A segunda forma é encontrar suas próprias empresas, no caso assim, empresas de despacho out. Normalmente você se inscreverá no site deles, assim como no programa JET, mas com uma janela bem maior, janela que eles falam assim, espaço de tempo. Em seguida, eles passarão pelo processo de contratação e localização das escolas para você trabalhar. O programa JET, as empresas privadas de despacho e a maioria dos eikaiwa farão o possível para garantir que você tenha moradia quando chegar ao Japão. Eles irão arranjar para você um apartamento ou casa para morar inicialmente, embora dependendo do seu contrato você possa se mudar e encontrar seu próprio lugar se não estiver satisfeito. Então você vê que eles não prendem, né? Vistos. Os vistos são grandes e determinam exatamente o que você pode e não pode fazer quando vier ao Japão. Os vistos de turistas limitam a quantidade de tempo que você pode ficar no Japão e o impedem de trabalhar, enquanto diferentes tipos de trabalhos também definem coisas em um grau muito específico. Você precisará de um visto antes de vir para o Japão, ou pelo menos precisará iniciar um processo de obtenção de um. Dito isso, as empresas que procuram contratar ajuda no exterior geralmente terão um sistema de vistos desativado. As empresas de despacho do programa JET, eikaiwa e out não só patrocinam novas contratações, mas geralmente passam pelo processo de classificação do visto antes de virem para o Japão. Se a empresa não fizer isso antes, eles vão ajudar pelo menos quando você chegar aqui. Em geral, a empresa quer que você possa ficar e trabalhar. Existem dois tipos de vistos para o inglês no Japão. O primeiro é o visto de instrutor, que normalmente as pessoas trabalham em uma escola pública típica. Esse visto é específico para o ensino de inglês, o que significa que você precisaria mudar de visto para trabalhar em um tipo diferente de trabalho se resolver desistir. No entanto, se o seu primeiro emprego como professor de inglês não der certo e você quiser mudar para uma empresa de ensino de inglês diferente, você pode fazer isso com o seu visto, né, de instrutor. Embora a nova empresa precise patrociná-lo quando chegar a hora de renovar seu visto. É aquilo que eu sempre falei.
O mais difícil é você pisar aqui. Depois que você tiver aqui, mantiver a regra, você pode ir alternar seu visto. O negócio é você conseguir pisar aqui. O outro tipo de visto que os professores de Eikaiwa ou de outras escolas particulares não tradicionais usam é o visto de engenheiro, especialistas em humanas e serviços internacionais. Ao contrário do visto de instrutor, este visto é muito mais flexível e pode ser usado em uma variedade de empregos, dando a você mais opções caso seu primeiro emprego não dê certo. Independentemente do tipo de visto, você só poderá permanecer no Japão enquanto seu visto for válido, no caso em termos de anos, e precisará renová-lo antes que ele expire. Algumas empresas farão o possível para patrociná-lo, no caso assim, vai servir de fiador, enquanto outras farão você se autopatrocinar ou esperam que você já tenha um visto. Certifique-se de entender o que a sua empresa fará por você antes de assinar um contrato. Caso contrário, você terá de deixar o Japão quando o visto expirar. Empresas negras. A parte complicada de encontrar um emprego ensinando inglês no Japão é evitar as chamadas empresas negras. Empresa negra é um termo japonês para um local de trabalho explorador com condições semelhantes às de exploração. No caso assim, vocês já entenderam, né? Essas empresas esperam que os funcionários trabalhem longas horas por baixos salários, com quantidades excessivas de horas extras e nenhuma compensação para começar. Porque as horas extras têm que ser pagas, tá? A partir da hora que as empresas não pagam hora extra, você pode meter no pau. Mas até aí é um trabalho, uma dor de cabeça do cão. Essas empresas são justas, tão predominante no mundo do ensino do inglês quanto fora dele. Procurar empregos como professor de inglês no exterior pode ser um campo minado e muitas vezes, quanto menor a empresa para a qual você está olhando, maior o risco de tratar mal seus funcionários. Descobrir quais empresas são potencialmente negras é muito importante antes de vir para o Japão, ou você pode encontrar vários meses com muito desconforto enquanto tenta procurar um novo emprego. Para saber se uma oferta de trabalho vem de uma empresa dita negra, você precisa fazer sua pesquisa. Quanto menor a empresa, mais difícil será a busca de depoimentos de ex-funcionários. Ao se inscrever, você também pode procurar grandes bandeiras vermelhas, coisas como se eles esperam que você venha com um visto de turista ou se eles querem que você trabalhe inicialmente como voluntário enquanto eles classificam a papelada. Então você vê que são práticas ilegais, né? Da mesma forma, observe que as horas que eles querem que você trabalhe. Se estiver abaixo das 30 horas, mas não for considerado meio período, é provavelmente que eles não queiram pagar pelo seu seguro de saúde e ainda assim o farão trabalhar o dia todo. Ao se inscrever, certifique-se de fazer as perguntas sobre as taxas de rotatividade e como as horas extras são compensadas. Se você alguma vez se sentir desconfortável ou seu empregador parecer duvidoso, procure outro lugar. Em geral, quanto maior a empresa, menos provável que eles sejam da lista negra. Eles terão anos de experiência trabalhando com autos do exterior e terão pouca vontade de contornar a lei. Em caso de dúvida, vá na empresa grande. As probabilidades e os fins. Você não precisa falar japonês para conseguir um emprego onde se fala inglês no Japão. Muitas empresas promoverão a ideia de que você pode sobreviver apenas do inglês. E muitas pessoas virão ao Japão com essa mentalidade em mente. Aconteceu comigo já. Dito isso, você pode viver no Japão sem saber falar japonês. No entanto, se você quiser ou não, é uma questão totalmente diferente. Algum dia desse eu vou contar esse caso, né? Foi da primeira vez que eu vim para o Japão, né? Dessa mentalidade de falar inglês
e não falar japonês no Japão. Mas isso fica para uma outra hora. Os japoneses, em geral, não falam muito inglês, né? E o inglês dos caras é difícil para entender, porque eu só vou dar um exemplo para vocês, né? Door, em inglês, é porta, mas eles falam doa, né? Para até você entender que doa é door, você já tem uma dor de cabeça ali. Hot dog, todo mundo sabe que é cachorro quente, só que aqui no Japão eles falam hotodogo. Então, dependendo da forma que eles falam, não sei o que lá, hotodogo, como é que você vai entender? É difícil, né? Então, você tem que entender um pouco de japonês, não tem jeito. Os japoneses, em geral, não falam muito inglês. Mesmo nas cidades onde você pode esperar uma cultura mais cosmopolita, estamos olhando para um país onde, demograficamente, 98% da população é japonesa. Quando um japonês médio fala inglês, a menos que o faça por lazer ou para trabalhar, será com qualquer inglês que ele não esqueceu desde o colégio e não se afastará muito das frases básicas. Isso só será mais extremo quanto mais rural você for, quanto mais para a cidade interior você for, pior fica. Como um falante de inglês sem conhecimento de japonês no meio de uma fazenda japonesa, você dependerá muito de amigos japoneses, desculpem, que falam inglês, ou da sua empresa, ou do seu telefone para fazer coisas triviais como sacar dinheiro ou comprar comida. Bom, sacar dinheiro já não precisa porque tem muitos caixas eletrônicos que já tem opção em inglês, né? Então facilita muito, né? Ir à loja vai se tornar um aborrecimento e fazer qualquer coisa pode parecer uma cadeia interminável de situações inconfortantes. Isso é fato. Para quem não sabe falar japonês, depende dessas coisas, precisa fazer essas coisas, é uma dor de cabeça do cão. Então, sim, você pode sobreviver no Japão sem japonês. Muitas pessoas o fazem. Sim, você vê que tem muito brasileiro que não fala japonês e está morando no Japão. Mas, mesmo um conhecimento superficial irá percorrer quilômetros para aumentar sua qualidade de vida. Você nem precisa falar corretamente. Se você juntar palavras relacionadas, os japoneses podem facilmente preencher as lacunas e ajudá-lo com o que você precisa. Na pior das hipóteses, há sempre o Google Tradutor no seu bolso para ajudá-lo. Mas ele está lá como auxiliar de tradução e não como um tradutor. Com um pouco de japonês muito básico, o Google Tradutor e muita paciência, morar no Japão irá de irritante para fácil, relativamente rápido. Aí no caso, aprenda em casa, no Japão, não importa quanto você tente, no caso o japonês. ESID, né? ESID. Se você não conhece o ESID ou ESID, você aprenderá ao vir ao Japão. O lema não oficial do programa JET e de quase qualquer trabalho de ensino em inglês no país é o ESID, ou Every Situation is Different. Todo mundo chega aqui com uma atitude e expectativas diferentes, e todos vão ter experiências diferentes e sair com sentimentos diferentes. Seu amigo que o recomendou para um trabalho pode se divertir praticando esportes o dia todo com crianças no jardim de infância e em seguida karaokê e a noite toda como um assalariado japonês na cidade. Você aceitando o mesmo emprego pode ser um aquecedor de mesa e um gravador humano para alguns alunos do ensino médio desinteressados enquanto vive em um lugar que só pode ser descrito como a era Showa. Ensinar inglês no Japão é um trabalho e como qualquer outro trabalho, o que será que você achará dele? O Japão é um lugar grande, cheio de milhões e bilhões de pessoas. Bom, isso é fato. E que cada trabalho, né, vai ter seus pós e contras. Dito isso, sugiro um segundo lema adendo, o EWTHI, ou todo mundo quer ajudar você.
É, mais ou menos, tá? Claro que tem umas cascas de ferida aí que eu vou te contar. Eu falo principalmente aqui na... Você vê que até no canal do YouTube eu tomo porrada direto, então você vê que nem todo mundo quer ajudar você, muito pelo contrário. Né? Você vê que tanto que tem aparecido uma criatura aí que eu mal posto os vídeos, ele já vem dando dislike em todos os vídeos. Ele nem aparece visualização, só dislike. Só pra você ver. Então nem todo mundo quer ajudar você. Pense nisso. O povo japonês não é diferente de qualquer outra pessoa neste planeta. Então, por isso que eu falo, tem pessoas boas, pessoas que fazem caquinhas. Jogue fora qualquer preconceito que você tenha sobre o país, porque é bem provável que esteja errado. Todos aqui estão levando uma vida normal, assim como você. Todos sabem que você viajou milhares de quilômetros de casa, provavelmente pulando 1 ou 2 oceanos, deixando amigos e familiares para morar e trabalhar aqui. Eles farão o possível para que você se sinta bem-vindo, para ajudá-lo a resolver seus problemas e para tornar sua vida o mais livre de estresse possível. Realmente eu já encontrei pessoas assim, tá? Mas claro que você encontra também aquelas pessoas casquinha de ferida. Longe de rejeitá-lo, a maioria vai lhe dar uma mãozinha, mesmo que às vezes você tenha que sair do seu caminho para pedi-la. Se você está preocupado com o frio no ombro ou em ser deixado sozinho em alguma terra estrangeira, não se preocupe. Realmente, tá nesse ponto assim, eu já encontrei muitos japoneses acolhedores, mas muito mesmo assim, que são muito bacanas. Como é que se fala assim? Acho que minha amizade só não melhorou por causa da compreensão da fala. Tá? Que querendo ou não, a fala ela se torna uma barreira. Né? E é a hora que você tem que realmente se esforçar para aprender mais japonês. Esse foi um dos incentivos que eu tive para aprender japonês aqui no Japão. Para quebrar essa barreira, porque tem muita gente bacana aqui, meu. Muita mesmo. Principalmente dependendo do idoso que você fazer amizade, nossa, meu, é uma amizade assim muito bacana assim, né? Eles são bastante comunicativos, eles gostam de conversar, então é bacana. E além que você acaba aprendendo mais japonês. Mas é isso aí, então terminamos o guia. Né? Você vê que tem horas que até os termos ali, por causa da tradução, ficou meio confuso. Tá? Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender que dá para você dar aula de inglês no Japão sim. Tá? Vai depender de vocês. E aquilo que eu sempre falei nos vídeos e ressalto de novo. Vocês vão ter que correr atrás. Tá? Aqui é só um guia, tá? É só uma ideia de como você pode proceder. Você correr atrás do seu sonho é o seu esforço. Tá? E nisso aí pode ser que dê certo ou não. Vou dar até uma dica para vocês. Tá? Tem muita escola brasileira aqui no Japão. Tá? E você acha que elas não vão precisar de professor de inglês? Lógico que vão precisar. Por que vocês não tentam entrar em contato com essas escolas brasileiras para vocês virem trabalhar aqui no Japão? E o processo vai ser muito mais fácil, que você vai estar falando em português com o entrevistador da escola brasileira. Né? Fica a dica aí. Tá? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.